conseguir o livramento condicional para o seu cliente sem dominar matemática? Bom, meu nome é Fernanda Cruz, eu sou advogada criminalista. Eu atuo hoje quase que exclusivamente em execução penal. O meu objetivo com esses conteúdos é ajudar você, advogada, a se posicionar na advocacia de forma estratégica. E o conteúdo desse vídeo de hoje é sobre o livramento condicional. Eu vou te explicar como fazer os cálculos desse benefício sem precisar dominar matemática. Fernanda, por que você está dizendo isso? Eu digo porque eu acredito que todo mundo escolhe o direito porque gosta da área de humanas e porque detesta exatas, detesta matemática. E aí eu te apresento um nicho na advocacia criminal, que é a execução penal, e nesse nicho tem um dos benefícios que exige do advogado fazer contas e entender quando o cliente vai atingir o livramento condicional. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo que você não precisa dominar matemática e que existe um jeito, uma técnica para fazer os cálculos de forma rápida, segura e assertiva. Mas antes de falar sobre o cálculo, te ensinar um passo a passo para isso, eu quero te explicar um pouquinho do benefício do livramento condicional. O livramento condicional é a possibilidade do seu cliente, em determinado momento, terminar de cumprir a sua pena em casa. Então, depois dele ter ficado preso e cumprido parte da sua pena, ele consegue a liberdade para terminar de cumprir aquele restante da pena em casa. Esse é o livramento condicional. O livramento condicional não se confunde com progressão de regime e não se confunde com as espécies de regime. No Brasil, quem cumpre pena privativa de liberdade cumpre em 3 tipos de regime. Ou cumpre no regime fechado, em que o cliente fica integralmente preso, cumprindo sua pena. E aí, para isso, a pena dele tem que ser maior do que 8 anos. Nós temos o regime semiaberto, em que o cliente cumpre ou em colônia agrícola, e se não tiver esse estabelecimento, ele cumpre em casa com tornozeleira, que é o semiaberto harmonizado. E aqui são as pessoas que têm pena maior do que 4 anos e até 8 anos, em regra. E nós temos o regime aberto, que é abaixo de 4 anos a pena, e o cliente cumpre na casa do albergado, e se não tiver esse estabelecimento, já que não é a realidade do país, ele cumpre o regime aberto em casa. Então, nós temos essas 3 espécies de regime que, via de regra, o juiz define o regime que vai cumprir a pena de acordo com a pena imposta ao sentenciado. Por isso que eu mencionei, abaixo de 4, de 4 até 8, mais do que 8. Bom, então o livramento condicional não se confunde com esses regimes, Não tem nada a ver com progressão de regime, enfim. O seu cliente, ele pode estar em qualquer um desses regimes, fechado, semiaberto ou aberto, e ainda assim conseguir o livramento condicional. Porque o livramento condicional tem requisitos próprios, exigências, que você tem que observar se o seu cliente preencheu ou não. Se a gente for falar de cálculo, matematicamente falando, o livramento condicional é a última coisa que acontece na execução penal. O que eu quero dizer com isso? Necessariamente o seu cliente vai passar do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, e só depois, quando ele estiver no aberto, é que ele alcança o tempo do livramento condicional, matematicamente falando. Então, se o cliente foi preso e nunca cometeu uma falta grave, é isso que acontece. Fechado, semiaberto, aberto e depois o livramento condicional. Professora, por que você falou isso se ele nunca cometeu uma falta grave? Porque quando o cliente está em um desses regimes, fechado, semiaberto ou aberto, e comete uma falta, ele é regredido. E isso não atrapalha o cálculo do livramento condicional. O cálculo do livramento condicional continua fluindo. Então, pode ser que ele estava no aberto, regrediu para o semiaberto, e quando ele estava no semiaberto, deu tempo dele conseguir o livramento condicional. Por isso que eu falei que, via de regra, o livramento condicional é a última coisa, mas o cliente pode estar no fechado, no semiaberto e dar o tempo do livramento condicional. A lei não fala que ele tem que passar por todos os regimes para conseguir o livramento condicional. O que eu quero te ensinar, ele é um instituto, um benefício autônomo. Entendido isso, eu vou te falar quais são os requisitos para o seu cliente conseguir aí o livramento condicional. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês. O livramento condicional não está na lei de execução penal, o livramento condicional está no nosso Código Penal, lá no artigo 83. Quando eu falo que a gente não estuda execução penal na faculdade e que quando estuda é mencionado por cima o livramento condicional, é justamente porque o livramento está no Código Penal, e o Código Penal a gente estuda na faculdade. Então, eu posso falar assim que é um dos direitos que são estudados na faculdade e não é estudado de forma aprofundada. Eu tenho certeza que quem estuda não estuda as coisas que podem acontecer na prática, as questões
que pode envolver aí o deferimento ou não desse benefício. Mas vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com você para poder te mostrar aqui o Código Penal e fazer a leitura para você certinho dos requisitos aqui para esse tipo de benefício. Bom, como eu falei, o livramento condicional ele está aqui no Código Penal, lá no artigo 83, e fala o quê? O juiz poderá conceder o livramento condicional. A lei fala que o juiz poderá como se fosse uma faculdade, ou seja, que o juiz pode ou não conceder esse benefício. A gente não concorda com isso. Embora a redação aqui esteja poderá conceder, o juiz sempre deve conceder o livramento condicional se o seu cliente preencher os requisitos. Então, não tem essa poderá. O juiz deve conceder sempre o livramento condicional. Então, quando você for fazer a leitura desse dispositivo, faça dessa forma que eu estou falando. O juiz deverá conceder o livramento condicional. Prosseguindo aqui na leitura, nós temos o quê? No inciso 1 e no inciso 2 aqui, a gente tem quanto o cliente tem que cumprir de pena para conseguir o livramento condicional. Então, aqui fala, ó, cumprida mais de 1/3 se não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Ou seja, quando o seu cliente, vamos lá, então, ó, quando o seu cliente cumpre mais de 1/3 da pena, se for um crime comum e primário, ele consegue o livramento condicional. Então, mais de 1/3 da pena, crime comum primário. Prosseguindo aqui a nossa leitura. Cumprida mais da metade se for reincidente em crime doloso. Ou seja, se o seu cliente tiver cometido um crime comum e ele for reincidente, para conseguir o livramento condicional, tem que cumprir mais da metade da pena, certo? Prosseguindo aqui, então. Nós temos aqui embaixo, ó, cumprido mais de 2/3 se for hediondo, tortura, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, terrorismo, e o apenado não pode ser reincidente em crimes dessa natureza. Então, veja, crime hediondo, tráfico de drogas, mais de 2/3 da pena. E se você abrir a lei de drogas, lá fala que qualquer crime da lei de drogas tem que cumprir mais de 2/3 da pena. E veja, não pode ser reincidente em crimes dessa natureza. Então, se o seu cliente tem 2 tráficos, significa que ele é reincidente em tráfico, significa que ele é reincidente por crime dessa mesma natureza, né? 2 tráficos, portanto, ele não tem direito ao livramento condicional. É o que diz o Código Penal. Se ele for reincidente em crimes dessa mesma natureza, ele não tem direito ao livramento condicional. Quais são os crimes, né, que ele não pode ser reincidente específico? Tráfico, crime hediondo, tortura, enfim, todos os que estão aqui nesse dispositivo. Indo além, como eu mencionei, na lei de drogas, fala que qualquer crime da lei de drogas tem que cumprir mais de 2/3 da pena. Eu vou te dar um exemplo para a gente aprofundar, para você ver como que aqui eu ensino técnica e prática. O artigo 35 da lei de drogas, que é a associação ao tráfico, é um crime comum. Na progressão de regime, ele tem que cumprir a fração de um crime comum. No livramento condicional, não. No livramento condicional, tem que cumprir mais de 2/3 da pena. É a mesma quantidade se fosse um crime comum ou se fosse um crime de tráfico. Então, só cuidado com isso, porque a associação ao tráfico, mesmo sendo um crime comum, prevê uma fração específica para fins de livramento condicional, equiparando-se, vamos falar assim, a um crime hediondo ou a um crime de tráfico de drogas. Eu vou repetir, então, quais são as frações que o seu cliente tem que cumprir. Mais de 1/3 se for um crime comum primário, mais da metade se for um crime comum reincidente, mais de 2/3 se for um crime hediondo ou equiparado, tráfico de drogas, enfim, qualquer crime da lei de drogas. São só essas 3 frações, não tem erro. Esses são os requisitos objetivos para o seu cliente conseguir a progressão de regime. Continuando aqui a leitura do nosso dispositivo, eu vou te falar agora os requisitos subjetivos, porque além de cumprir parte da pena, o cliente tem os requisitos subjetivos. Comprovar, então, um bom comportamento durante a execução, e é por isso que você tem que solicitar na unidade prisional onde ele se encontra, se você for do estado de São Paulo, o atestado de comportamento, dizendo se ele tem bom comportamento ou não. O cliente vai ter bom comportamento se ele não tiver cometido falta, ou se ele tiver cometido falta, mas já se reabilitou, passou um prazo aí dessa falta. Se você for de outros estados, você junta
a certidão carcerária, em que vai mostrar lá se o cliente tem bom comportamento ou não. Para fins de livramento condicional, não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Imagine que em junho de 2023 ele alcançou o livramento condicional, o direito do livramento condicional. Só que ele cometeu uma falta em julho de 2022, uma falta grave. Ou seja, mesmo que em junho desse ano deu o livramento condicional, você só pode pedir em julho, porque vai ter dado um ano da falta. Certo? Então, cuidado com isso, porque não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. A legislação fala que tem que ter bom desempenho no trabalho e aptidão para prover a sua própria subsistência. Esses dois requisitos, eles não são exigidos na prática, tá? E, por fim, fala que tem que ter reparado o dano, salvo impossibilidade de fazer. Essa questão da reparação do dano também ela não é muito exigida na prática, mas em algumas comarcas o juiz pode colocar que o seu cliente tem que reparar o dano, se possível, claro, tá? Então, esses são os requisitos aí do livramento condicional. Agora, a gente chega no objetivo desse vídeo, que eu vou te ensinar que você não precisa dominar matemática. O que eu te expliquei? Que o livramento condicional tem 3 frações. 1/3, mais da metade ou mais de 2/3. São só essas 3 frações. Então, você olha qual crime seu cliente cometeu e vê qual que é a fração. Se ele tem 3 crimes diferentes, cada crime tem uma fração. Então, vamos supor, primeiro crime tem que cumprir mais de 1/3, o segundo crime mais da metade, o terceiro crime mais de 2/3. Você soma o resultado de cada um. Vamos supor, mais de 1/3 dá 100 dias, mais da metade dá 200 dias, ou seja, 300 dias aqui. E mais de 2/3, 300 dias. Aí você soma 300 com 300, tem que cumprir 600 dias para conseguir o livramento condicional. Basicamente, essa é a conta que a gente faz, né? Cada crime tem a sua fração correspondente. Por fim, a data base, que é o marco inicial dos cálculos do livramento condicional, é a primeira prisão do seu cliente. Então, a primeira vez que ele foi preso no sistema prisional é a data base do livramento condicional. Fernanda, então a partir da primeira prisão tem que cumprir essas frações que você falou? Sim. Fernanda, e se o cliente foi preso e depois saiu e depois foi preso de novo? A data base não muda. Vai ser sempre a primeira prisão, só que o período que o cliente ficou na rua, a gente considera como interrupção. Então, ele vai cumprir mais de 1/3 a partir da primeira prisão, só que a gente tem que descontar o período que ficou na rua. Basicamente, esse é o cálculo. Tem muita coisa para a gente estudar aqui no livramento condicional. Nesse vídeo eu quis aí só explorar um pouco da prática, né, de como funciona esse instituto e como você faz os cálculos, certo? Para finalizar, eu só vou abrir aqui para te mostrar que eu tenho uma calculadora de execução penal que me ajuda a fazer os cálculos sem sofrer e sem precisar dominar matemática, né? Vou compartilhar aqui com você a minha calculadora para você entender como eu faço os cálculos de forma rápida, sem sofrer e sem precisar dominar matemática. Vamos supor que a pena do seu cliente aqui é 8 anos. Aí a gente coloca na calculadora 8 anos, transforma em dia, cola para o lado de cá e aplica a fração. Vamos supor que o cliente tem que cumprir mais de 1/3. 973 dias é 1/3. Mais de 1/3 é o quê? 974 dias. Imagine que o cliente foi preso a primeira vez em 20 de fevereiro de 2022 e não saiu mais. Então, ele tem que ficar 974 dias para alcançar o livramento. Ele vai conseguir o livramento condicional em 21 de outubro de 2024. Certo? Então, esse é o cálculo. Quis te mostrar uma das possibilidades da gente fazer o cálculo com segurança, te explicar um pouquinho aí sobre o livramento condicional. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe o seu like aqui e me segue para você receber todas as notificações dos próximos conteúdos. E eu te vejo no próximo vídeo.